Olá, mulheres do meu Instagram. Eu tô aqui para falar para vocês sobre codependência. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana. Eu sou jornalista e coach. E então vou falar aqui agora com vocês um pouquinho sobre o que é codependência. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre codependência? Eu nem avisei ninguém que eu ia entrar, só o pessoal do grupo de coaching do WhatsApp. Quem sabe entram aqui. Mas é só para, no intervalo de uma sessão e outra, falar um pouquinho sobre o que é codependência. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, sou jornalista e coach e ajudo mulheres a saírem de relacionamentos tóxicos, seja com quem for, com parceiros, com família, e criarem sua própria vida mais autêntica, mais livre, mais feliz. Então vamos lá. Codependência é qualquer relacionamento em que uma pessoa tem com a outra pessoa que é dependente de alguma coisa. Então, esse dependente, antigamente, codependência, esse termo só era usado para quem se relacionava com dependentes químicos, dependentes de algum vício bem claro, assim como jogos, alcoolismo, narcóticos, remédios, enfim. E hoje em dia esse termo já é bem mais amplo, ele é usado para qualquer pessoa que se relaciona como facilitadora da vida de outra, como uma facilitadora de uma pessoa que tem uma dependência, que pode ser por algo material, né, ou emocional. Toda dependência material também é uma dependência emocional, né? Todo mundo que, por exemplo, é viciado em qualquer tipo de drogas é porque tem questões emocionais para serem resolvidas. Mas vamos lá. Como esse termo de codependência é muito amplo, né? E muitas vezes muitas pessoas às vezes não se identificam, que eu quis explicar um pouquinho mais sobre o que é a codependência para vocês. Então é qualquer pessoa que se coloca como facilitadora da vida do outro, né? Que geralmente é uma pessoa carente, que demonstra que tem aí uma criança ferida, que tem carências emocionais, que tem questões emocionais mal resolvidas, ou questões até da vida material mesmo, e aí aquela pessoa, o codependente, vai lá e se coloca como facilitador, como uma pessoa que auxilia, que se doa, que tem muito para doar. E, assim, dos dois lados tem pessoas carentes. De um lado tem uma pessoa que é carente e é egoísta, que é o dependente, e de outro lado tem a pessoa carente altruísta, que é o codependente. Um se doa demais e o outro se doa de menos. Ou dá migalhas, porque é aquela pessoa que não aprendeu a se doar, né? Ela quer tudo pra si. E a outra é a que aprendeu a se doar demais e quer um pouquinho que seja. Então acontece um encaixe, né? E é um encaixe desequilibrado. É um encaixe que, infelizmente, gera muito sofrimento, porque tem um desequilíbrio na relação, né? Tem uma pessoa que está dominando a relação e tem a outra que está ali ficando à mercê das vontades daquela outra pessoa, que é a egoísta da relação, que é a pessoa dependente, né? E não a codependente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, boa tarde, olá pessoal que está entrando. Se vocês tiverem alguma dúvida de estarem ou não numa relação de dependência e codependência, eu vou ler para vocês aqui um teste de verificação, que é um teste do livro Pais Tóxicos. Depois, se vocês quiserem esse livro, me mandam um direct que eu mando pro e-mail de vocês, que eu tenho PDF, porque ele não está sendo mais impresso já há muitos anos, mas eu mando quem quiser. Então, nesse livro, tem um teste de verificação de codependência que eu vou ler para vocês agora. Então, vocês prestem atenção. Sim, as duas pontas estão doentes, porque as duas pontas teve aí, tanto o dependente quanto o codependente, na infância, teve problemas de autoestima. Aí você fala assim, mas uma pessoa egoísta tem problema de autoestima? Tem. Por exemplo, uma pessoa que só sabe receber, não sabe se doar, é uma pessoa também que está sempre dependendo de receber as coisas dos outros.
Então ela não tem essa noção de autonomia, de capacidade, de autoamor. E o que acontece é que geralmente a codependente é mulher e o dependente é homem, mas pode ser o inverso também. O que acontece é que aquela codependente tem muito para doar e acaba se compadecendo daquela pessoa tão carente, tão necessitada. Ela fala, nossa, mas eu tenho muito amor para dar. E daí pode ser abandonada, pode ser rejeitada, pode ser trocada por outra, porque as pessoas também tendem a valorizar aquilo que elas precisam conquistar, né? Então as relações precisam ser de equilíbrio, né? E as relações de equilíbrio só existem se as pessoas se amam primeiro, porque daí elas vão transbordar e não vai ser uma necessidade estar com o outro, né? Vai ser simplesmente uma troca daquilo que sobra, né? Porque a pessoa não sente que está faltando algo dentro dela. Nem a codependente, nem a dependente. Elas vão sair desse tipo de relação. Exatamente. Depende do amor do outro, porque falta amor por si mesmo, né? E aí vai buscar fora. Essas duas pessoas estão buscando fora, né? Só que uma está buscando fora e compromissada com a relação, e a outra tá buscando fora, mas pode buscar em vários lugares, pode não ter esse compromisso com a relação, pode desenvolver vários tipos de comportamento que são comportamentos que machucam, né? Que fazem sofrer. Então vamos lá. Vou ler para vocês verem se identificam com esse teste de verificação de codependência, porque muitas das mulheres que fazem coaching comigo e que seguem aqui o meu perfil estão nesse perfil, mas ainda não caiu a ficha. Então vamos lá. Porque quanto mais rápido a gente sabe, mais rápido a gente se liberta, né? Então vamos lá. 1. Resolver os problemas dele, pode ser dela também, né? Se você for homem e sentir que tá numa relação dessa. Eu vou colocar no masculino, mas vamos lá. Resolver os problemas dele ou aliviar sua dor é a coisa mais importante da minha vida. Não importa o que isso vai me custar emocionalmente. 2. Meus sentimentos bons dependem da sua aprovação. Você sente isso? Que os seus sentimentos bons dependem daquela pessoa se sentir bem com o que você está sentindo? Porque tem gente que, por exemplo, se incomoda com o sucesso do outro, com as amizades do outro, com a família do outro e com o outro se sentindo bem. 3. Protejo-o das consequências do seu comportamento. Minto por ele, protejo-o e nunca permito que alguém fale mal dele. Por exemplo, uma coisa que acontece muito. As mulheres se relacionam com homens que são irresponsáveis na parte material, na parte profissional. E estão sempre lá correndo atrás de emprego para essa pessoa e mandando currículo. E então isso é uma forma de proteger essa pessoa da própria responsabilidade dela, né? E de facilitar a vida dela. E aí ela também nunca se torna autônoma, né? Nunca se independe. Porque ela sempre tem alguém que esteja fazendo algo por ela ou alguém disposto a fazer isso. 4. Esforço-me ao máximo para que ele faça as coisas do meu jeito. Que é aquela coisa, né? Como a codependente é carente, ela quer um retorno, ela quer se sentir amada. Então ela também vai querer sempre fazer com que aquela pessoa mude, né? Acontece muito entre mãe e filho. Existem muitos relacionamentos de pais e filhos que são relacionamentos tóxicos, né? Por exemplo, esse negócio de proteger, né, do comportamento acontece e a gente tem muito que ter ciência de qual é o limite da responsabilidade daquela criança, por exemplo, né? Porque a criança, ela vai adquirindo responsabilidade com o passar dos anos, né, com a maturidade. Só que tem pessoas que se tornam adultas e continuam sendo irresponsáveis, porque os pais fizeram o quê? Super protegeram, né? E essas pessoas adultas têm muita facilidade de encontrar outras pessoas que se relacionem com elas que as super protejam também, né? Então, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de amadurecer e de crescer. Na minha também tem. Na minha família também tem mães super protetoras. Vamos lá. 4 já falei. 5.
Não me preocupo com o que estou sentindo ou com o que quero. Só me interessa o que ele sente ou quer. Tem relacionamentos em que tudo gira em torno daquela pessoa, porque como aquela pessoa, o dependente, geralmente uma pessoa egoísta, ele vai exigir que tudo seja em torno da vontade dele, né, dos desejos dele. Então, acontece muito isso, ou também acontece com a pessoa até se preocupar num abuso mais sutil, num relacionamento de dependência e codependência mais sutil, a pessoa se preocupa com o que ela está sentindo, mas não o suficiente para que ela esteja se sentindo plena, para que ela esteja se respeitando totalmente como ela é. Apagou aqui, deixa eu voltar. Oi, Wilson. Então, só me interessa o que ele sente ou quer. Tem muito isso, né? As pessoas se anulam para satisfazer as vontades, os desejos, as necessidades do outro. Por quê? Porque no fundo elas querem ser amadas, então elas acabam deixando de existir, né? E é impossível você ser amado se você não está se amando também, né? Você não vai sentir amor se você está negando a sua própria essência, a sua própria natureza, quem você é. Agora o 6. A gente está aqui, para quem entrou agora, num teste de verificação para codependência, do livro Pais Tóxicos, que depois eu envio por e-mail para quem quiser, é só me mandar um direct com o e-mail. O 6. Deixa eu pôr um pouquinho para eu ler para vocês. Faço qualquer coisa para evitar rejeição por parte dele ou dela, né? Então, faz de tudo. Você aceita ficar de molho, eu escrevi um post aí. Você aceita ser abandonado, você aceita ser destratado, você aceita ser negligenciado no seu espaço, nas suas necessidades. Então, acontece isso também. 7. Faço tudo para evitar que ele se zangue comigo. Aquela pessoa que vive pisando em ovos, né? Faz de tudo para não deixar aquela outra estressada, irritada, desgostosa com a situação. Inclusive, relegar, assim, negligenciar as próprias necessidades, as próprias vontades. Então, a gente está aqui, gente, num ser traído. Ser traído... Em que número que eu falei alguma coisa que você está comentando ser traído? Vamos lá. Ah, tá. A gente também pode fazer qualquer coisa para evitar rejeição por parte dessa pessoa, inclusive aturar traições, né? 8. Sinto muito mais emoção numa relação turbulenta e cheia de drama. E então muitas pessoas que são codependentes, exato, aceitar tudo, inclusive o que não respeita a si mesma, né? Então muitas pessoas que são codependentes, que são pessoas que se relacionam com pessoas dependentes, que podem ser de coisas, de tóxicos, de jogos, de dependentes emocionais, né? Que é principalmente o que a gente está falando, porque a grande massa de pessoas dependentes são dependentes emocionais e as codependentes também são codependentes emocionais. Muitas vezes essas pessoas preferem uma relação turbulenta, cheia de drama, por várias questões. Porque elas se sentem familiarizadas com aquilo, porque geralmente elas já vivenciaram isso na infância e em outros relacionamentos, então é algo que elas conhecem, é algo familiar. E também porque isso, a turbulência, o drama, a montanha-russa emocional, afasta as pessoas do próprio autoconhecimento, das próprias feridas. Então, elas estarem distraídas com emoções flutuantes, com acontecimentos inesperados o tempo todo, faz com que elas não prestem atenção às faltas emocionais que carregam dentro de si, às feridas emocionais que elas têm. Outro número aqui no teste de verificação para codependência que a gente está lendo. Sou perfeccionista
e me culpo por tudo que dá errado. Então, a codependente ou o codependente, né, que é aquela pessoa que se relaciona com o dependente, ela vai geralmente ser perfeccionista, porque ela foi muitas vezes exigida demais na infância, que pode ter sido assim, não exigida de fazer coisas, mas às vezes de aturar situações que são intoleráveis, né? Aturar às vezes a falta de atenção, a falta de afeto, a falta de cuidado. Então essas pessoas acabam se tornando perfeccionistas porque elas acham, elas criam aquela fantasia quando elas são crianças de que se elas fizerem mais, elas vão conquistar. Ou foram pessoas muito criticadas, né, muito rejeitadas. Então a criança, o que acontece? Ela entende o quê? Sempre que a culpa é dela. Então ela vai fazer o quê? Ela vai achar que ela não fez o suficiente, que ela podia ter feito melhor, que ela tem algum problema, mas ela pode melhorar e daí ela vai conseguir. E não é assim, né, gente? Amor é uma coisa que independe da nossa melhora, né? Amor é amor, a nossa luz e a nossa sombra. E se a gente não se sentiu amado na infância, a gente precisa curar isso e buscar a nossa autoestima, o nosso auto-amor. Ou a gente sempre vai se envolver em relações em que a gente precisa do amor do outro, porque tá faltando nosso próprio amor por nós mesmos. Então, o perfeccionista é aquele que se ilude de que se fizer mais perfeito possível, vai conquistar a admiração, a valorização e o amor daquela pessoa. E número 10, a gente está no teste para verificação de codependência, tá? Eu já estou no 10, mas depois esse vídeo vai ficar disponível. Fico aborrecida e me sinto desvalorizada e usada a maior parte do tempo. Porque é o que eu falei, a pessoa codependente, ela se envolve com um dependente emocional. Então, o dependente é aquele que vai estar sempre precisando receber demais e dando de menos. E a codependente sempre vai estar dando demais e recebendo de menos. Então, o que acontece com isso? Ela se sente o quê? Usada, né? Porque ela nunca vai ter o suficiente para preencher aquela falta que ela tem. E vai se sentir aborrecida, desvalorizada e usada a maior parte do tempo. Por quê? Porque essa pessoa não é capaz de te valorizar e de não te usar, né? Porque ele aprendeu a só receber, né? Seja ele ou ela, essa pessoa que é dependente emocional, que se encaixa com você, que é codependente, vai estar sempre dando muito pouco, porque aprendeu a dar muito pouco e a receber muito. O 11. Finge que está tudo bem, quando na verdade não está. Então, se você finge que está tudo bem a maior parte do tempo, né? Ou às vezes, e isso incomoda qualquer pessoa, porque a gente passa a não ser espontâneo, o que acontece? Se fingir é errado, né, gente? Mentir é errado. E muitas vezes a gente fala, mas eu sou uma pessoa que não mente. Mas se você engole as suas emoções, você está mentindo para si mesmo, né? Se você está se forçando a não parecer aquilo que você é ou que você está sentindo, você não está bem. Você está fingindo. Para quê? Para ter a qualquer custo o amor de outra pessoa? Quando você pode ter o seu, né? E só quando você tiver o seu próprio amor, você vai poder ser amado de verdade. Que bom que você precisava dessa live, Jamile. Fico feliz. Eu não conheço esse livro, O Amor é uma Escolha, Dr. Robert Hempfeld. Vou dar uma olhada. Se tiver e puder me mandar também, eu mando pra vocês esse livro que eu tô lendo aqui. Quem quiser, eu mando por e-mail, é só mandar um direct, tá bom? 12, e o último. A luta para fazer com que ele me ame é o ponto central da minha vida. Então, é o que eu falei, tem vários níveis de relacionamento de dependência e codependência, né? Existem vários níveis. Tem os níveis mais que são... chegam a ser níveis velados, a pessoa demora a perceber, ninguém em volta percebe, e ela, até depois do término, às vezes demora a perceber que vivia um abuso velado,
em que ela deixava de ser ela mesma, partes dela mesma estavam sendo negligenciadas, né? Mas no fundo, todos esses, existe uma luta central em que é fazer com que a outra pessoa te ame, né? Por quê? Porque o amor é o mais necessário na vida de qualquer pessoa, por pior que ela seja, o que ela pareça ser. E só que cada pessoa entende o amor de uma forma diferente, se sente amado de uma forma diferente. E como a gente precisa se sentir amado, a gente vai fazer de tudo. Se a gente é um codependente que recebeu pouco amor na infância, geralmente, e daí acaba se encaixando com pessoas que também têm pouco amor para dar, porque isso é familiar, porque é isso que a gente conhece, porque a gente aprendeu a se relacionar dessa forma, a gente vai estar fazendo de tudo para conseguir esse amor que falta dentro da gente. Só que o movimento é outro, não é para fora, né? É para dentro. Então a gente tem que buscar se conhecer e desenvolver esse auto-amor, que é um amor que a gente desenvolve no dia a dia, né? Não é algo que assim, ó, decidi, vou me amar e agora tá tudo certo. Não é, é um exercício. Pra gente desconstruir um monte de crenças erradas que a gente tem com relação à autoestima, com relação a relacionamentos. Às vezes a gente ouviu e viu e assistiu muitos contos de fada, muitas comédias românticas, onde existe um amor incondicional e na vida real não é assim. Então que a gente acaba se frustrando muito porque a gente fantasia demais, projeta demais as nossas necessidades no outro e a gente precisa desconstruir tudo isso e se amar a cada dia de uma maneira prática, né? Se conhecendo, buscando autoconhecimento, buscando se fazer bem todos os dias, se sentir bem é imprescindível. A gente tem que buscar o nosso bem-estar todos os dias, porque só a gente estando bem é que a gente também faz bem para qualquer outra pessoa, seja para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, para os nossos clientes. E é isso. Eu que trabalho com coaching, isso é uma lição diária também, porque senão como é que eu vou poder ajudar as pessoas, né? Então é isso, gente. Esse foi o teste de verificação de codependência. Se você se identificou com qualquer um desses 12 números que eu li, você pode estar sim vivendo um relacionamento de dependência e codependência. Se foi uns 3 ou 4 números, com certeza você está. E então, quem quiser o livro eu mando por e-mail, né? Também posso mandar o Mulheres que Amam Demais, que é um livro excelente, que foi o que deu origem ao MADA, ao movimento, aos núcleos de apoio às mulheres que se relacionam dessa forma exagerada, né? Em que buscam suprir as suas faltas de amor num relacionamento, então são consideradas pessoas viciadas em relacionamento, porque se torna um vício se relacionar também. E tem vários outros insights que você pode, no dia a dia assim, que você pode perceber se você é codependente. Por exemplo, se você se comunica demais com a pessoa com quem você se relaciona, se você se sente ansioso, ansiosa de não se comunicar tão rapidamente, de não estar falando com essa pessoa o tempo todo. Isso é um grande sinal de codependência. É você precisar estar falando com o outro o tempo todo. Então é isso, gente. Eu queria gravar rapidinho, acabei já falando muito. E vou deixar esse vídeo disponível para vocês. E quem quiser, o livro no direct e que eu mando por e-mail para vocês. E também as mulheres que quiserem entrar no nosso grupo de coaching para mulheres, é gratuito. E lá a gente tem uma rede de apoio que fortalece muito para qualquer pessoa que quer se libertar de relacionamentos tóxicos e também ajuda muito no nosso autoconhecimento, na nossa troca, né? Obrigada pela presença de todos e todas e até o próximo vídeo. Até mais, gente!